Olá, gente. Vamos dar sequência aqui à leitura, análise da Lei Orgânica de Cariri do Tocantins. Vamos aqui no artigo 20. Artigo 20. A administração pública municipal, direta e indireta de qualquer dos poderes municipais obedecerão aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade, razoabilidade, proporcionalidade, transparência, participação popular, bem como os demais princípios contidos no artigo 37 da Constituição Federal. Bem importante aqui, ó. Inciso 13. Inciso 13. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horário para. Ou seja, aqui nós temos os casos em que são permitidas, né, essa possibilidade de acumulação de cargos. Então, a primeira possibilidade é 2 cargos de professor, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico, e a terceira, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Artigo 22. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Tratando-se de mandato eletivo federal ou estadual, ficará o servidor afastado do seu cargo ou função. Segundo, outra situação. Investido no mandato de prefeito, o servidor será afastado do cargo ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Ou seja, o servidor foi eleito para prefeito, então ele será afastado do cargo e da função de servidor público, sendo-lhe facultado optar pela remuneração, tanto pode ser de um ou da outra, ou seja, do cargo eletivo ou do cargo de servidor público municipal. Terceiro, investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, normalmente, sem prejuízo de remuneração do cargo eletivo. Então, havendo compatibilidade, o vereador recebe tanto a remuneração da função de vereador como a de servidor público, havendo essa compatibilidade de horário. Não havendo compatibilidade, nesse caso, serão aplicadas as normas do inciso anterior. Ou seja, mesma coisa que acontece para o prefeito. Ele será, se não houver compatibilidade, o vereador será afastado do cargo ou função, sendo-lhe facultado optar por uma das remunerações, de servidor público ou de vereador. Quarto, em qualquer caso que exija afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para aprovação por merecimento. Então, via de regra, o tempo de serviço é contado, mesmo nesse período de afastamento aí do prefeito ou do vereador. Ou, no caso lá de cargo eletivo estadual e federal também. Quinto, para efeitos de benefícios previdenciários, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Mesma coisa, para benefícios previdenciários também, se o servidor estiver afastado por função de exercício de cargo eletivo, também esse tempo do afastamento será contado. Depois do artigo 22, ainda no artigo 22, parágrafo 2º, as entidades dotadas de personalidade jurídica própria
que compõem a administração direta do município se classificam em, ou seja, as entidades dotadas de personalidade jurídica própria que compõem a administração direta do município são autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. Vamos aqui para outro artigo selecionado, artigo 30. Vamos embora. Tá aqui. Artigo 30. A Prefeitura e a Câmara Municipal são obrigadas a fornecer a qualquer interessado imediatamente certidões de atos, contratos, decisões e acesso a informações disponíveis, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor. Parágrafo 1º. Não sendo possível conceder o acesso imediato na forma disposta no caput, o pedido deverá em prazo não superior a 20 dias. Primeiro, comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão. Segundo, indicar as razões de fato ou de direito da recusa total ou parcial do acesso do pedido. Terceiro, comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou entidade que a detém, ou ainda remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação. Parágrafo 2º. O prazo referido no parágrafo 1º poderá ser prorrogado por mais 10 dias, mediante justificativa expressa, na qual será cientificado o requerente, ou seja, esse prazo de 20 dias ele pode ser estendido por mais 10 dias, justificando aquele que fez o pedido. Vamos lá no artigo 36. Artigo 36. Bom, essa parte aqui é muito importante para o servidor público. Artigo 36. O município instituirá regime jurídico único e planos de cargos, carreiras e salários para os servidores da administração pública direta e indireta, através de lei que disporá sobre direitos, deveres e regime disciplinar, assegurado os direitos adquiridos. Estatuto do servidor, né? Artigo 39. Os cargos em comissão de direção e as funções de confiança serão exercidos preferencialmente, olha o termo, preferencialmente por servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissional, nos casos e condições previstos em lei. (39, 40 agora). Os cargos públicos serão criados por lei, que lhes fixará a denominação, o padrão de vencimento e as condições de provimento e autorizados pela Câmara Municipal. Então, todos os cargos municipais, eles deverão ser obrigatoriamente criados por lei. Artigo 42. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados em virtude de concurso público. Então, para serem considerados efetivo estabilizados, então o servidor deverá obrigatoriamente passar por 3 anos de estágio probatório. Parágrafo 1º. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Parágrafo 2º. O servidor público estável só perderá o cargo. 2 pontos. Primeiro, em virtude de sentença judicial transitada em julgada. Segundo, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Terceiro, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar, assegurado ampla defesa. Parágrafo 3º.
No caso de invalidade por sentença judicial, a demissão do servidor estável, né, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga é conduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. Vai ficar à espera de ser aproveitado, de ser reaproveitado. Artigo 44. Artigo 44. Nenhum servidor poderá ser diretor ou integrar conselho de empresa fornecedora ou que realize qualquer modalidade de contrato com o município, sob pena de demissão do servidor público. Ou seja, aquele que é servidor não pode, né, fazer contrato, né, com a administração pública municipal. Não pode ocupar função de diretor ou integrar mesmo o conselho de empresa fornecedora que tenha vínculo contratual com o município, né? Se assim o fizer, ele incorrerá aí na possibilidade de ser demitido. Artigo 48. O servidor será aposentado. Inciso 1º. Por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando ocorrer em serviço, moléstia ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei, e não serão integrais e sim proporcionais os proventos nos demais casos. Inciso 2º, será aposentado compulsoriamente aos 75 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Inciso 3º, será aposentado voluntariamente, 2 pontos, aos 35 anos de serviço, se homem, e aos 30, se mulher, com proventos integrais. A linha B, aos 30 anos de efetivo exercício em função de magistério, se professor, e 25, se for professora, com proventos integrais. E assim receberá os vencimentos ali na sua integralidade. Parágrafo 4º. O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei. Então, guardar aí importante esse parágrafo 4º. O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido. Artigo 49. O tempo de serviço público federal, estadual e municipal é computado integralmente para efeitos de aposentadoria e disponibilidade. Vamos lá, qual foi outro artigo separado? Artigo 51. Artigo 51. O Procurador-Geral do município ou o seu equivalente é obrigado a propor a competente ação regressiva em face do servidor público de qualquer categoria declarado culpado por haver causado a terceiro lesão de direito que a Fazenda Municipal seja obrigada judicialmente a reparar, ainda que em decorrência de sentença homologatória de transição ou de acordo administrativo. Ou seja, aqui está falando sobre a obrigatoriedade do Procurador-Geral do município de propor ação regressiva àquele servidor que der causa à indenização paga pela administração pública municipal a um terceiro, sendo ele culpado, né? Então a administração, o procurador, ele deve propor essa ação regressiva, ou seja, aquilo que o município pagar por indenização o município tentará buscar repassar esse ônus àquele que deu causa. Aquele servidor que por imprudência, imperícia, dê causa a esse problema, ao terceiro, e consecutivamente
o prejuízo ao erário do município, né? Artigo 83. Artigo 83. O município poderá realizar obras e serviços de interesse comum, mediante convênio com o Estado, a União ou entidades particulares, e através de consórcios com outros municípios. Parágrafo único. A constituição de consórcios municipais dependerá de autorização legislativa. Artigo 85. Bora lá. Artigo 85. O prefeito, o vice-prefeitos, os vereadores e os servidores municipais, bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por patrimônio ou parentescos, afim e consanguíneo até o 3º grau ou por adoção, não poderão contratar com o município, em conformidade com a súmula número 13 do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo único. Não se incluem nesta proibição os contratos cujas cláusulas e condições sejam uniformes para todos os interessados. O planejamento das atividades do governo municipal obedecerá às diretrizes deste capítulo e será feito por meio de elaboração e manutenção atualizada, entre outros, dos seguintes instrumentos. Então, os principais instrumentos do planejamento municipal são: primeiro, plano diretor; segundo, plano plurianual; terceiro, lei de diretrizes orçamentárias; quarto, orçamento anual. Agora vamos para o artigo 95 e 97. O processo administrativo autuado, protocolado e numerado terá início mediante provocação do órgão, da entidade ou da pessoa interessada, devendo conter, entre outras peças, ou seja, os principais elementos que devem conter no processo administrativo, no PAD: a descrição dos fatos e a indicação do direito em que se fundamenta o pedido ou a providência administrativa. Segundo, a prova do preenchimento de condições ou requisitos legais ou regulamentares. Terceiro, os relatórios e pareceres técnicos ou jurídicos necessários ao esclarecimento das questões sujeitas à decisão. Quarto, os atos designativos de comissões ou técnicos que atuarão em funções de apuração e peritagem. Quinto, notificações e editais, quando exigidos por lei ou regulamento. Sexto, termos de contrato ou instrumentos equivalentes. Sétimo, certidão ou comprovante de publicação dos despachos que formulem exigências ou determinem diligências. Sétimo, certidão ou comprovante de publicação dos despachos que formulem exigências ou determinem diligências. Oitavo, documentos oferecidos pelos interessados pertinentes ao objeto do processo. Nono, recursos eventualmente interpostos. Artigo 97. O presidente da Câmara Municipal, o prefeito e demais agentes administrativos observarão, na realização dos atos de sua respectiva competência, o prazo de... Aqui tem os prazos, né, para os atos administrativos do presidente da Câmara, do prefeito e os demais agentes administrativos. Então, aqui, esse artigo 97 é bom dar uma lida, decoreba mesmo, para um pouquinho antes da prova. 99, artigo 99. O poder legislativo do município é exercido pela Câmara Municipal, composta de 9 vereadores, como representante do povo, eleito por sistema proporcional, por mandato de 4 anos. Então, já foi até dito no outro vídeo, né? A Câmara Municipal é composta por
por 9 vereadores. Artigo 101. A Câmara Municipal se reunirá em sessões ordinárias, em sessões extraordinárias e em sessões solenes, conforme dispuser o regimento interno, invocando a proteção de Deus na abertura dos trabalhos, mantendo na mesa a Bíblia Sagrada. Ou seja, quais são os tipos de sessões da Câmara Municipal de Cariri do Tocantins? Nós temos essas 3: sessões extraordinárias, sessões solenes e as sessões ordinárias, ou seja, ordinárias, extraordinárias e solenes. Artigo 102, importante aqui também. As deliberações da Câmara Municipal e de suas comissões serão tomadas por maioria simples de votos, com a presença de 1/3 de seus membros, salvo disposição em contrário nas Constituições Federal, Estadual e nesta lei orgânica que exigem um quórum superior. Então tem que ter no mínimo aqui 1/3 dos membros para deliberações da Câmara Municipal de Cariri do Tocantins. Importante, artigo 103 também. A Câmara Municipal reunir-se-á anualmente na sede do município de 1º de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro. Ou seja, as sessões elas se darão de 1º de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de setembro. Salvo sessões extraordinárias, né? Podem fugir desse período aí. Mas via de regra, né? A Câmara Municipal se reúne anualmente nesse período. De primeiro semestre as sessões começam no dia 1º de fevereiro a 30 de junho e no segundo semestre começam a partir do dia 1º de agosto e vão até o dia 15 de dezembro. Artigo 106. As sessões serão públicas, salvo a deliberação em contrário de 2/3 dos vereadores, adotada em razão de motivo relevante. Então, as sessões serão públicas, é a regra, salvo deliberação de pelo menos 2/3 dos vereadores se opondo a que essa sessão seja pública, né? Tem que ser um motivo relevante. Artigo 107. As sessões somente poderão ser abertas com a presença de 1/3 dos membros da Câmara. Ou seja, as sessões só são abertas com pelo menos 1/3. 1/3 de 9, 3 vereadores. Então tem que ter pelo menos 3 vereadores para as sessões serem abertas. Qual é o próximo artigo? 110. Artigo 110. A mesa da Câmara se compõe do presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário, os quais se substituirão nesta mesma ordem. Então, mesa composta de presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. Na ausência de o do presidente, o vice-presidente assume, e assim sucessivamente. Vai lá, 116. Artigo 116. A mesa da Câmara poderá encaminhar pedidos escritos de informação aos secretários municipais ou diretores, importando crime de responsabilidade, a recusa ou o não atendimento no prazo de 15 dias, bem como a apresentação de informação falsa. Não pode passar de 15 dias. E também passar informação falsa caracteriza-se deste modo crime de responsabilidade, certo? Então, belezinha? Então, até o próximo, beleza? Falou!